Quero te parabenizar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui hoje, até porque se você chegou até aqui, você é o 1% da população que vai realmente ter sucesso. Porém, eu tenho que te alertar uma coisa: você realmente só vai ter sucesso se você pegar esses conteúdos que eu estou te passando hoje e ir até o final, ouvir tudo com muita clareza e sair daqui aplicando. Não adianta só ouvir. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Essa aula de começo eu vou explicar um pouco da minha história, de quem eu sou e do porquê você deve confiar em mim. Então, meu nome é João Gabriel, eu tenho 21 anos, sou empresário, atualmente tenho 3 empresas em ramo físico e digital, a maior parte delas é em ramo digital. Então, assim, hoje, um pouco que eu posso falar para vocês da minha empresa é que eu tenho empresa de ramo de venda de infoprodutos, variados infoprodutos. Hoje eu tenho empresa no ramo de consultoria de vendas e eu tenho agência. São algumas das empresas que eu tenho hoje. E um pouco da minha trajetória foi o seguinte: eu saí da escola com 16 anos, em meio a uma pandemia que estava acontecendo. Eu imagino que todos aqui saibam que teve uma pandemia. E eu não me encaixava no sistema. Eu não gostava dos modelos que apresentavam para mim, tanto é que, cara, eu queria sair da escola o quanto antes. Eu fiz um SEJA, né? Imagino que vocês devem saber o que é, para poder avançar o mais rápido possível e já começar a trabalhar. E nisso eu já trabalhava. O que eu comecei a fazer? Eu, com essa onda do mercado digital, eu queria muito, muito, muito entrar no mercado digital. Eu queria muito poder ganhar dinheiro e vendia uma história muito fácil, né? Que eu iria ficar milionário muito rápido, toda aquela situação. Sempre fui muito pé no chão, porém com sonhos muito altos. Então, às vezes, eu me deixava levar por isso. O que eu fiz nessa época? Eu comecei a pesquisar muito sobre gestão de tráfego, sobre e-commerce, sobre dropshipping e outros produtos. Comecei a pesquisar muito sobre isso, muito, muito, muito. E cara, acabei batendo a cabeça, acabei gastando um dinheiro que eu não tinha. Na época eu trabalhava só no sábado e no domingo, trabalhava fazendo uns bicos com meu pai e acabava ganhando muito pouco dinheiro nessa época, muito, muito pouco. Só que ali eu fui levando a vida, fui juntando um pouquinho mais de dinheiro, juntando um pouquinho mais de dinheiro, juntando. Só que eu sempre fui um cara muito comunicativo, então eu fazia muita amizade, eu fazia muito networking com as pessoas. O que isso me levou? Minha família tinha uma empresa que era do ramo de eletrônicos. Pra você ver, ó, do ramo de eletrônicos. Isso eu tinha, já estava com 17 anos. E nessa época eu fiz uma proposta para o meu pai. Fiz uma proposta de entrar com o meu know-how dentro do negócio, que já estava meio que pronto, entrar com o meu know-how e com algum investimento que eu tinha conseguido ao longo do tempo, para poder alavancar a empresa. Nisso eu tirei ele da empresa, comecei a atuar só eu na empresa e a gente começou a dividir 50-50 ali dentro. Porém, era só eu e ele, eu cuidava de toda a operacional de toda a empresa e ele apenas recebia o passivo dele. Foi dali que eu comecei a crescer. O que eu comecei a fazer? Comecei a implantar técnicas de gestão, comecei a contratar direito, comecei a fazer o tráfego pago, comecei a implantar as minhas técnicas de venda. Consequência, a gente faturava 100 mil reais por mês, a gente passou a faturar 400 mil reais por mês em 2 meses. E daí foram 2 anos faturando 10 milhões de reais. Ah, João, por que você então não está mais no negócio físico dessa empresa? Gente, porque como eu disse, eu faturei 10 milhões de reais, porém, isso me deu dor de cabeça e isso me deu problemas. Porque é o seguinte, eu tinha problema com entrega, eu tinha problema com funcionário faltando, funcionário que me dava problema, dor de cabeça. Então isso foi uma situação muito chata para mim, apesar de eu ter faturado muito e ficado muito feliz com os resultados que eu obtive lá dentro. Essa parte estava me incomodando, a parte da liberdade. Até que chegou o ponto do dia, cara, que eu estava na praia com a minha esposa, curtindo, e me ligaram para poder reclamar de um cliente que queria devolver um material, era 5 mil reais. Um material, cara, que eu tinha tido tipo 500 reais de lucro. Eu olhei para aquela situação e falei, cara, podendo quebrar caminhão, indo levar material pesado para cliente. Para quem não sabe, eu atuava no ramo de materiais de construção. Foi quando eu mudei a empresa para o ramo de materiais de construção que a gente começou a faturar mais.
É, e cara, o que que houve? Nesse momento ali, eu olhei e falei, isso não é pra mim. Eu não tô tendo liberdade, eu quase não tenho férias, apesar de estar com dinheiro, eu não tenho férias. Eu fico preso a isso e uma hora eu vou morrer com com esse estresse que eu tô tendo. E cara, na semana seguinte, quando eu voltei para minha cidade, eu comecei a bolar maneiras de ganhar dinheiro por fora. E foi aí que eu comecei a fazer outros tipos de investimentos, que foram as empresas que eu falei para vocês. E comecei a ter renda. Cara, com um mês eu consegui ter negócios paralelos que me geravam mais renda do que eu estava tendo na empresa naquele momento. Porque assim, nem todo lucro vinha para o meu bolso. Tinha outras pessoas, tinha que pagar funcionário, tinha toda aquela questão, despesa, tinha que ter caixa. Então, toda aquela situação, cara, eu comecei a conseguir ter mais caixa ali. E o que que eu fiz? Eu tomei uma decisão que para muitos pode ser idiota ou desesperada ou exagerada. Foi quando eu falei, cara, se eu me dediquei esse tempo ali e eu tô gerando essa renda, quer dizer que se eu me dedicar todo o tempo que eu estou dedicando nesse negócio, eu dedicar para lá, eu consigo ter muito mais. Foi quando eu dei o pontapé, eu saí da empresa onde eu estava, onde eu era sócio, eu saí de lá, vendi minha parte e comecei a empreender. De verdade, no sangue, na raça, sozinho. E ali eu pensei assim, cara, só depende de mim. Então eu não tenho mais funcionário chato para me dar dor de cabeça. Eu posso, só depende de mim e daqui eu vou muito além. E cara, comecei a empreender, comecei a fazer venda de infoprodutos, dali começou a dar muito certo, comecei a ter uma renda muito alta e um parceiro de negócios meu que gerava gestão de tráfego para mim me chamou para outro negócio, que é da consultoria de vendas. E como eu sempre fui muito forte no comercial, eu que provocava aquela venda em massa, eu comecei a dar palestras de vendas para empresas. E cara, essa é um pouco da minha história, é uma história breve, mas assim, foi basicamente o que eu passei para vocês. Eu sou um cara que tem muito know-how em vendas, então eu sei muito bem me vender e eu sei muito bem vender o produto, seja ele qual for. E é isso que eu quero passar nesse treinamento para vocês.